A gente vendo o Brasil nessa Selic alta hoje e tudo mais, a gente viu isso a última vez lá no governo Dilma, na verdade. Uhum. Dá para dizer, então, que a gente tá num Brasil numa situação parecida do que naquela época? Ah, cara, eu acredito que sim, tá? Tem, lógico, todo mundo vai falar, pô, mas tem isso de diferente, tem isso de diferente, tá? Mas o cerne da questão, o principal é uma coisa só, é desconfiança com relação ao nosso fiscal, né? O que é o fiscal? Quando alguém fala de fiscal, é como que um país ele organiza suas receitas e suas despesas, ponto. Então, incerteza com relação ao fiscal é, cara, como que você está arrecadando, como você vai arrecadar o dinheiro necessário para cobrir as suas despesas. Se você está gastando mais do que você arrecada, isso vira dívida, certo? Aí, então, esse é um ponto. A incerteza fiscal, ela vem de você não dar uma previsão de quando que você estabiliza a dívida pública. Então os caras começam a fazer contas, os economistas, e falam, pô, esse ano a dívida vai subir, ano que vem vai subir, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos vai subir, daqui a 10 anos está subindo também. Eu faço todas as contas aqui, cara, e eu não tenho uma previsão de estabilização da dívida pública. Isso é incerteza fiscal. E é por que esse é um problema? Se governo, está gastando mais do que ele arrecada, e aí todo mundo faz conta e não chega numa perspectiva de um ano que a dívida pública estabiliza, tem um problema, porque o governo ele precisa pegar dinheiro emprestado. Só que quem vai emprestar fala, meu amigo, tu não tá estabilizando a sua dívida. Você quer quanto para te emprestar dinheiro? Eu vou cobrar muito caro, cara, porque você não tá estabilizando a sua dívida. É a mesma coisa que a gente chegar num banco e falar, cara, ó, eu quero 500 mil emprestado. O banco vai falar, pô, beleza, cara. Pelo seu score aqui não vai rolar. Tu ganha 20 mil e gasta 25 mil todo mês e já tem 800 e tem 400 mil de dívida. Como é que tu vai me pagar, entendeu? Pô, eu vou dar um jeito. Então tá bom, se tu vai dar um jeito... Tó, 50% aí de juros. 50% ao ano, se você quiser isso, senão vai embora, entendeu? Então, cara... Às vezes nem isso, às vezes, cara, não tem preço pra você, porque se eu boto o preço que é justo, você não paga. Exato. E aí a gente tá... Então, na Dilma, a gente tinha esse cenário de incerteza fiscal. A gente chegou até a aventar um termo que depois a gente pode falar, que é dominância fiscal. Só o que importa é olhar como o governo equilibra as contas públicas. E hoje o Brasil também está numa situação que os economistas fazem conta e não conseguem enxergar quando a dívida pública vai estabilizar. Então, nesses dois aspectos, desse aspecto que para mim foi o mais importante da época e é o mais importante agora, a gente está em uma situação similar. O patamar da dívida pública é outro, o que o Brasil exporta, né? Pô, a balança comercial está em outro patamar, ok. Mas o principal ponto da questão, a inflação hoje, ela é mais baixa do que aquela época, o Brasil está institucionalmente melhor, beleza. Mas o cerne, o ponto principal da questão, que é essa incerteza fiscal, como a gente gasta e arrecada impostos, ele é o mesmo, voltou à tona, entendeu? Talvez a gente não esteja em um patamar tão ruim quanto a gente esteve lá, e aí tem uma explicação legal para isso, mas a gente, óbvio, não é uma coisa não é binária, né? A gente está muito mal ou está muito bem. Mas talvez a gente esteja em um trajeto para lá se a gente não endereçar as coisas. Entendi. Eu vejo muita gente falando que a economia não está confiando no quem está no poder. Muito disso também é só na parte da credibilidade por ser a pessoa que está tocando as coisas. Então, exemplo, se fosse um economista de renome que tivesse lá no ministro da Fazenda, se fosse um presidente pró-mercado, mesmo com todas as dívidas, poderia ter um cenário melhor? Cara, eu acho que assim, no Lula assumiu, indicou o Haddad, a gente pode ver que o mercado não piorou. Então, deu todo o benefício da dúvida. Entendeu? Então, cara, ele chegou com o discurso de não, cara, eu vou aqui controlar, vai ter estabilidade fiscal, fique tranquilo e tal. E o que a gente foi vendo, conforme o tempo foi passando, foi que, cara, há uma preocupação menor do que o discurso, né, na posse e tudo mais estava passando para a população, para o mercado, enfim. Então, não necessariamente, tá? O que acontece é que o mercado se atenta muito aos sinais. Então, se você prometeu que em 2024 você ia equiparar a sua receita, a sua despesa, e você não fez isso, pô, tu já, digamos assim, já não cumpriu a tua promessa, entendeu? Mas é que daqui pra... Aí você não fez isso em 23, não fez isso em 24... Agora em 2025 eu vou fazer. Pô, pera lá, cara, tu teve 2 anos pra fazer, não fez nos 2 primeiros. Agora que vai chegar a eleição, tá todo mundo começando a olhar mais pra eleição, você vai fazer? Pô, aí fica mais complicado, sabe que ano de eleição é ano de gastar dinheiro. É ano de gastar, cara. Então assim... Isso que o Gui falou, assim, acho que o mercado ele vai
Eu acho que existe uma crença, o mercado financeiro ele vai ser automaticamente indisposto com o governo de esquerda, mas é o que o Gui falou, a gente teve vários momentos onde se deu o benefício da dúvida e não foi aproveitada a oportunidade de tentar fazer alguma coisa. A gente viu no ano passado, talvez um dos momentos mais agudos, onde a gente viu preços deteriorando, foi ali um contexto onde o mercado estava num compasso de espera. O governo fala, vou anunciar, pessoal, um pacote de corte de gasto, que é o que todo mundo queria ouvir. Beleza, vamos aguardar. Precisa de tempo, né? Você passa semanas elaborando o mercado naquela expectativa. Aí, pessoal, vou apresentar agora, chegou a hora de eu falar o que eu vou cortar. Na verdade, eu não vou cortar, eu vou diminuir a minha arrecadação, que foi anunciar aquela isenção do imposto de renda até 5 mil. Então, a comunicação é muito atabalhoada e piora o próprio problema. Então, você estava esperando o corte e não veio o corte, veio, na verdade, diminuição da receita que o governo faz, que piora o problema que o mercado está preocupado. Então, o governo, às vezes, ele vai dando a corda para que haja essa indisposição. Eu acho que tem menos a ver com a ideologia e com os sinais que são dados. E você acha que essa, por exemplo, pode ser considerada uma estratégia populista? Porque assim, se você pega e você corta ali o imposto de renda da galera até 5 mil, você tá falando das classes mais baixas ali. Promessa de campanha. Que uma massa, né? Uma Só massa. que aí o que acontece? É aquela coisa, né? Você dá com uma mão, tira com a outra. Então assim, beleza, faz isso assim. Só que por outro lado... Sei lá, velho, o cara tá pagando café aqui já, que eu vi no Reels, R$34 no saquinho de café, entendeu? Exato. Então vocês acham que tipo, isso aí, na verdade, é uma coisa assim, cara, isso aí não muda nada pra nada, só um parênteses, é só uma coisa política mesmo. Só um parênteses. A galera, eu vi uns vídeos na internet, a galera desmentindo essa parada do café e fazendo um videozinho de café de 250 gramas. Amigão, a indústria tá diminuindo o pacote de café pra você ter a ilusão que você tá pagando mais barato. Não, cara, é assim, o mercado vai se autoajustando. Vocês lembram das barras de chocolate? Era gigante. Era gigante, cara. Hoje você vai comprar uma barra de Alpino, não tem, sei lá, não tem nem 100 gramas, entendeu? E antes era 250, tipo, um tabletão de chocolate. Então o café, ele vai pro mesmo caminho, pô. Já você vai ter saquinho individual, entendeu? De café, pô, pra você fazer uma canequinha. Cara, eu tenho a imprão dos hambúrgueres do McDonald's isso, sabia? O sorvete. Não parecia que era tudo assim, você pegava um sundae antes do McDonald's, não parecia que o negócio era gigantesco, velho. E aí ele vai diminuindo. Mas, cara, a galera vai diminuindo. De verdade, eu tava falando esses dias na Flurry, área. você pegava um Flurry, um balde de sorvete. Isso já é normal no mercado. Daqui a pouco não vai vender mais quilo das coisas. É igual dúzia de ovos. Você não compra mais dúzia de ovos, você compra dezenas de ovos. É uma caixa com 10, não é mais 12. E daqui a pouco não vai ser 1 quilo de arroz, vai ser 900 gramas de arroz. Vai ser 500 gramas. Porque eles vão tirando ali pra não ter que cobrar tão caro. Aí fala assim, cara, é o mesmo preço, mas eles vão tirando algumas coisinhas dentro do negócio. Exato. Só fazer um ponto ali que você falou, ainda pra terminar, né? Pô, mas você acha que o mercado ele tem uma má vontade com o Lula? Pô, se a gente for lembrar, no início de 2024, cara, tava precificado que a Selic ia pra 8,5. Eu lembro de ter feito um podcast aqui com o Perini, eu e o Charles, e a gente falou o seguinte, cara, assim, se o governo não fizer, assim, alguma coisa muito ruim, pô, provavelmente a gente vai ter um ano muito bom para o mercado brasileiro, porque os Estados Unidos vai cortar juros, lá então muito provavelmente a Bolsa Americana vai subir, o dólar tende a se enfraquecer contra outras moedas ao redor do mundo. Se a gente não fizer nenhuma grande besteira, a gente vai conseguir surfar isso. Cara, assim, foi completamente o oposto. A gente tinha um cenário, expectativa da Selic no início do ano passado, de terminar em 2024 em 9. Algumas pessoas falam 8,5. Algumas pessoas 8,5 para baixo. E a gente subiu a Selic e a expectativa é que ela suba até 15%. Então, no meio do caminho, sim, foi feita coisa errada, cara. Não dá para você dizer que o Banco Central precisa subir a taxa Selic e que tá tudo bem. Quem fala isso, cara, que mundo tu tá vivendo? Que é normal o Banco Central ter que subir até 15% a taxa Selic para controlar a inflação. Porra, não é normal. Então, alguma coisa errada foi feita no meio do caminho. E se você me falasse, mas tá todo mundo subindo a taxa de juros no mundo? Não tá, cara. Os Estados Unidos tá em um processo de corte da taxa de juros. A Europa, muito provavelmente, também vai entrar em um processo de corte de taxa de juros. Até outros emergentes. Até outros emergentes. Então, quando o mundo inteiro tá cortando juros e você tá subindo porque a sua inflação tá subindo, cara, tem um problema aí. Alguma coisa foi feita errada. Quem? Foi a população que fez alguma coisa errada? Lógico que não, pô. É quem tá no poder. Então, esse argumento de que cara, assim, a Selic tá subindo porque o mercado é contra. Porra, não cola, né? Mas aí eu acho que tem um pezinho, acho, de população também, cara. Por quê? Bet, cara. Será que o brasileiro não tá deixando de consumir para jogar no tigrinho? Não, mas assim, ó, se o brasileiro ele tivesse deixando de consumir para apostar no tigrinho, a gente não ia bater na atividade econômica ia ter mais baixa, entendeu? Entendi. Então, acho que não é
não tem tanto esse negócio, Não tem esse patamar ainda, talvez. ainda tem não, esse- né? Mas eu acho o que isso cara, é ele uma... pode... Desculpa, pode Não, falar. perdão, eu que Não, eu ia ia falar, o cortar. cara vai se sentir mais pobre, porque no final das contas é menos renda que ele tem disponível Sim. para comer, entendeu? Mas ele vai estar consumindo menos. O que eu ia falar é que às vezes pode passar uma sensação das coisas não serem tão ruins como são, porque, afinal, você olha emprego, a gente tá com uma taxa de desemprego baixa, a atividade econômica fechou bem, acho que vai dar 3,5% de crescimento de PIB. Então eu vi alguns argumentos na internet falando, cara, mercado Faria Lima tá chiando, mas olha aqui, tamo bem, cara, mas olhando pro futuro, que Exato. caminho que a gente enxerga? Que é o que o Gui falou. Na Argentina, talvez o argentino não tá vivendo ali a melhor das condições, mas ele tá começando a ver uma perspectiva de melhora. Inflação era 30% ao mês, agora é 3%. A gente aqui tá no caminho oposto. Do ano passado, que era para chegar a Selic em 8%, a gente tá vendo a Selic em 15%, com muita gente falando que 15% não é suficiente ainda. Você sabia que pequenas decisões que você precisa tomar hoje podem te ajudar muito a virar um milionário no futuro? Olha esse exemplo aqui. O Eduardo e a Mônica são um casal que toma café da manhã todos os dias na padaria. Eles gastam em média R$ 1.500 por mês só com café da manhã. Até o dia em que eles começam a tomar café da manhã em casa, economizando R$ 1.000 por mês e investindo esse dinheiro. Você sabia que somente essa pequena decisão vai aumentar o patrimônio deles em mais de R$800 mil quando eles se aposentarem? Esse caso do café da manhã do Eduardo e da Mônica, ele é só um exemplo. Eu quero te mostrar que algumas decisões bem simples que você pode tomar hoje vão te deixar muito mais próximo de alcançar um patrimônio milionário lá na frente. Na empresa de planejamento financeiro do Grupo Primo, a gente tem milhares de clientes e para todos eles a gente mostra oportunidades de você poupar mais com saúde, educação, lazer, habitação, alimentação. Os nossos clientes estão aprendendo a economizar mais dinheiro todos os meses. E no longo prazo, isso é muito poderoso. Quem poupa todos os meses e investe bem esse dinheiro, uma hora ou outra vai se tornar um milionário. Se você tem dificuldade em se organizar financeiramente, eu quero te convidar para participar da minha Masterclass chamada Pequenas Decisões que vão te gerar milhões. Em 60 minutos, você vai aprender tudo o que precisa fazer para entrar no caminho correto até o seu milhão. E ao final dessa aula eu vou lançar o Do Mil ao Milhão Private. Esse produto não é só mais o curso de investimentos mais vendido do Brasil. No novo Do Mil ao Milhão, você também vai receber a ajuda de um aplicativo e de um planejador financeiro do Grupo Primo que vão te mostrar como poupar mais. Igual um personal trainer te ajuda na academia. E você também vai receber uma ajuda personalizada de um consultor do Grupo Primo para você montar uma carteira de investimentos sob medida para você. Clica no botão aqui embaixo agora mesmo e eu vejo você na nossa Masterclass.